se eu te dissesse que o amor não é o suficiente para mudar um destino? Você acreditaria? Hoje vamos falar sobre um livro emocionante que divide opiniões, faz a gente refletir sobre amor, escolhas e despedidas. É isso mesmo. O Capa Dura de hoje vai falar sobre Como Eu Era Antes de Você, da nossa querida Jojo Moyes. Se você gosta de histórias que mexem com o coração e te deixam com aquela ressaca literária, fica até o final, curte esse vídeo, porque esse livro tem muito o que falar ainda. Como Eu Era Antes de Você foi lançado em 2012 e se tornou um fenômeno mundial, conquistando leitores com sua narrativa envolvente. O sucesso foi tão grande que em 2016 o livro virou um filme com Emilia Clarke e Sam Claflin nos papéis principais, que são a nossa querida, os personagens Lu, que é Louisa Clarke, e o Will Traynor, que é o Sam Claflin, que interpreta. Mas o que faz essa história ser tão marcante assim? Vamos lá? A Lu, gente, a nossa querida Louisa Clarke, ela mora com os pais, a irmã e o seu avô, e seu sobrinho, filho da irmã. E ela se vê obrigada a estar procurando um novo trabalho depois que ela foi dispensada do seu serviço atual. Ela era uma garçonete e o seu patrão resolve dispensá-la. E como ela ajuda os pais, ela começa aquela busca desesperada por outro emprego. Então ela se vê diante de uma proposta que paga bem, que aparentemente é um trabalho fácil, que é cuidadora, e ao mesmo tempo desafia ela porque ela também nunca trabalhou com isso, mas ela vai porque ela não tem opção. Já o Will, ele sofre um acidente há um tempo e ele tem muita dificuldade, depois de superar tudo que aconteceu, porque ele foi gravemente lesionado, sofreu várias consequências através desse acidente. Ele era um jovem muito ativo, muito dinâmico, que fazia várias coisas e tal. Tinha uma noiva que ele amava, essa noiva. E ele se vê desafiado ali a continuar depois desse acidente. E ele é bem temperamental, posso adiantar para vocês. Mas é um personagem muito legal que se desenvolve depois, o personagem dele vai se abrindo quando ele se vê diante de uma outra personagem que também acaba afetando a vida dele. Bom, nós temos 3 pontos positivos nessa história. O primeiro é que os personagens são bem construídos e cativantes. O segundo nós temos uma reflexão bem profunda sobre autonomia e direito de escolha. E é uma história emocionante, que foge dos clichês tradicionais do romance. Então, já viu que não tem clichê, não tem nada assim... eu não vou te dizer hoje que é uma coisa assim, uma história inovadora, porque através dessa vieram outras com mais ou menos nessa pegada, mas não é um clichê, tá? Como ponto negativo, é bem negativo mesmo, sabe? O final ele pode ser difícil de aceitar para algumas pessoas, por exemplo, até hoje eu não aceito. E é engraçado porque toda vez que eu leio esse livro ou assisto o filme, eu fico sempre na esperança do fim ser diferente, sabe? Mesmo sabendo que não vai ser, no fundo eu tenho essa esperança. E o livro ele aborda temas sensíveis e pode acabar sendo algum gatilho para algumas pessoas, Porque assim, essa leitura, nossa, eu chorei horrores lendo o livro. Eu nem sabia quando eu li o livro que tinha o filme, e foi até coincidentemente na época, quando eu acabei de ler o livro, eu achei o filme, era a época do DVD ainda, achei o filme para poder estar comprando. E, nossa, eu achei que o filme é muito leal à história do livro, mas com certeza o livro é sempre melhor, em todos os detalhes. Mas eu gostei muito dessa leitura e é até engraçado porque na época eu não conseguia parar de ler essa história. E um dia eu andando na rua, lendo o livro, eu tava indo pro trabalho na hora do almoço, voltando, acabei acertando a cabeça de uma lixeira. Gente, mas foi tão engraçado, eu fiquei com um galo na testa.
mas não parei de ler o livro, tá? Como eu já contei, toda leitura eu gosto de fazer uma análise, né? E numerar ela de 0 a 10. Essa leitura ela é um 9,5 para mim, porque é uma leitura maravilhosa. Eu gostei muito do livro, embora o final, né, tenha sido, vamos dizer assim, desafiador, diferente, mas eu acho uma história muito incrível, muito legal, muito bonita, então é um 9. E aí, você já leu Como Eu Era Antes de Você? O que você achou do final? Você concorda com as decisões que o Will toma? Ou você acha que a Lu realmente poderia ter mudado o destino dele? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você curtiu esse episódio de capa dura, já deixa o seu like, se inscreve no canal para mais resenhas incríveis como essa. Nos vemos no próximo episódio.